Olá, queridos amigos, nosso texto para a meditação de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Arrependimento e remorso não são a mesma coisa. Aliás, são duas coisas bem diferentes. E existem dois personagens da Bíblia que ilustram muito bem essa diferença: Pedro e Judas. A principal diferença entre as histórias de Pedro e Judas está no seu desfecho. Os dois traíram, ambos se afastaram de Jesus, mas Pedro terminou bem. Reassumiu a sua condição de apóstolo e chegou a ser um dos líderes mais importantes da Igreja Apostólica. Ao passo que Judas teve um fim terrível, pondo fim à própria vida. Por que isso aconteceu? Qual a diferença nas histórias? Bem, chegado o momento em que perceberam o próprio erro, e esse momento chegou para ambos, Judas ficou apenas com remorso, na humilhação que a tomada de consciência do pecado produz. E por isso, desesperou-se, ao invés de correr para os braços de Jesus. Foi até os líderes e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Sua confissão foi certa, mas para as pessoas erradas. Com Pedro foi diferente. Foi além, chegou ao arrependimento e este o curou. Que diferença entre o remorso e o arrependimento? O remorso produz intranquilidade, tristeza, desespero e ruína, ao passo que o arrependimento leva à paz, à alegria, à esperança de mudança. O arrependimento cura, vivifica. Deus não apenas promete nos perdoar, mas também nos purificar, nos transformar. Portanto, quando o Espírito de Deus lhe der a certeza do perdão e o convidar para uma nova vida, o melhor a fazer é abandonar imediatamente o pecado. A verdade é que todos nós estamos traindo e negando a Jesus como fizeram Pedro e Judas. E por isso precisamos de arrependimento e perdão diariamente. Aliás, a vida cristã consiste precisamente num contínuo recomeço. O grande perigo não está em cair, mas em não levantar-se. E ao nos levantarmos, devemos correr para os braços de Jesus. Aí sempre encontraremos perdão e paz. Vamos orar? Pai querido, que o Teu Espírito opere em nosso coração o verdadeiro arrependimento e que nos braços de Cristo encontremos o perdão e a restauração que tanto nós precisamos. Nos acompanha ao longo desse dia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você nesse dia. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra do Senhor te ilumine ao longo do dia. Para sempre quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo.